Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom estarmos aqui, amém? Vamos nos colocar em pé e nós vamos orar consagrando ao Senhor esta noite. Depois deste longo feriado, descanso para uns, trabalho para outros, né? Vamos orar ao Senhor. Bendito seja o teu nome, ó Pai. Nós te louvamos, te bendizemos nesta noite, nesta hora. Glorificamos o teu nome, lembrando, ó Deus, da tua grandeza, do teu domínio. E nós somos felizes, ó Pai, por sermos parte do teu povo, pela tua graça, infinita misericórdia. Nos abençoa, Senhor, neste encontro mais uma vez, como tem sido os nossos encontros, por causa da tua graça. Nos abençoa, Senhor, com a tua palavra, com a coinonia, com os louvores, fale conosco. Que nós relembremos, ó Deus, as tuas verdades através das canções que nós vamos entoar. As palavras de oração, ó Deus, ouça os nossos pedidos, o nosso clamor. E nós te louvamos, ó Deus, porque nós estamos aqui. Obrigado, Senhor, por nos trazer até aqui. É uma ação, ó Deus, do teu Espírito Santo, atuando em nós, nos dando esta ciência, ó Deus, da necessidade que temos de congregar, de rever os nossos irmãos, pausar o dia a dia para poder relembrar da tua palavra, voltar as nossas atenções para o Senhor. Nós oramos pedindo desde já as tuas bênçãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, meus irmãos, vamos ler Provérbios capítulo 2, versículos de 1 a 11. Eu lerei os versos ímpares, os irmãos os pares. O tema da mensagem bíblica do pastor Paulo Sérgio desta noite, exortações cristãs. E este texto fala também sobre orientações. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar os meus mandamentos, se clamar por entendimento, de fato, se por discernimento gritar bem alto, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade. Então você entenderá a justiça, o juízo e a retidão, todos eles veredas do bem. O bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. Amém? Podem se assentar. Graças a Deus pela sua santa palavra ao nosso coração. Meus irmãos, submetemo-nos à verdade do Senhor. Ela nos faz bem. Amém? Vamos adorá-lo com o ministério de louvor. Vamos ficar em pé? E ainda nesse espírito de oração, gostaria que você cantasse assim. Tua
Essa era nova, né? Nova, entre aspas. Vamos ouvir só o refrão, agora que a gente já conheceu um pouco melhor. Ele vem pra ti. Possamos buscar a Ele de todo o nosso coração, com tudo que temos e com tudo que somos. Esse que está próximo, cada dia, a chegada do nosso Salvador. Que possamos ter o desejo do coração de buscar a face e a presença do Senhor e pregar o Evangelho àqueles que necessitam.
podem sentar. Glórias a Deus. Trovões vêm e vão. Ainda bem que eles se vão, né? Trovões se vão. Meus irmãos, nós vamos orar neste momento. E o motivo específico será vida financeira neste culto. Não que seja apenas esse o motivo, mas especificamente, tá? Então nós teremos 2 palavras de oração sobre este assunto que tem atingido bastante pessoas. Não é em vão que nós estamos orando por alguns motivos específicos, porque essas causas têm sido reveladas através dos motivos de oração que estão sendo depositados aqui. Inclusive, se você quiser, você pode anotar o seu motivo de oração. Nós temos a caixinha aqui com uma caneta. Não precisa ser agora, pode ser depois. Você anota o seu motivo e coloca aqui para nós, então, orarmos. E um bom número de irmãos colocou, então, motivo de situação financeira. Não é motivo nenhum para termos vergonha, né? E podemos colocar diante de Deus e o Senhor pode nos abençoar financeiramente. Ele é o Deus provedor. Ele sabe muito bem que nós vivemos em um mundo capitalista. Ele conhece as nossas necessidades. Jesus precisou de dinheiro, né? E ele conseguiu o valor que precisava na boca do peixe. Então, Deus também pode suprir as nossas necessidades. Eu gostaria de pedir para 2 irmãos, voluntariamente, que viessem aqui, para nós termos, então, essa palavra de oração. 2 irmãos, e eu posso, então, encerrar o motivo de oração com uma terceira palavra de oração. Alguém? Pode vir aqui, é só para orarmos, motivo, vida financeira. Senão eu farei as 3 orações. Irmão Pedro, irmão Everaldo. Ok. Muito bem. Vamos orar. Meus irmãos, eu sinto aqui no meu coração, tá? Eu quero me colocar à disposição. Se você está precisando de serviço, eu não tenho serviço. Eu não tenho agência de trabalho, de emprego, nada disso, vocês sabem disso. Mas eu posso conversar, nós podemos conversar sobre isso. Nós podemos conversar sobre isso. E quem sabe Deus nos abençoa juntos e Ele dá uma direção. Tá? Então, se quiserem, podem me procurar nesse sentido. Tá? Vamos orar, então. Se você quer colocar diante do Senhor a sua vida financeira, você pode se colocar em pé e nós vamos orar. Deus, querido Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus que está nos céus e em nosso meio nesse momento, porque a Tua palavra não mente, ela é fiel, e ela diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos em Teu nome, ali Tu estarias. E nós podemos, Deus, pela plenitude deste ambiente, sentir a Tua presença. Podemos sentir, Deus, que o Senhor está cuidando de cada vida aqui neste local. Podemos sentir, Deus, a Tua paz invadindo os nossos corações, nos dando tranquilidade, nos dando serenidade, nos dando maturidade, nos dando sabedoria,
nos dando longanimidade, domínio próprio, mansidão, temperança, ó Deus. Só o Senhor é capaz de promover isso para a humanidade. Nenhum dinheiro, nenhuma fortuna, nenhum empresário, nenhum político é capaz de promover isso ao ser humano. Somente o Senhor, porque a paz verdadeira vem de Ti, Deus. É a paz que traz a calma, Deus, que traz a tranquilidade, que traz a sensação e o sentimento de que estamos bem guardados. Deus, muito obrigado por este amor. Pai, nós não merecemos nada de Ti, o Senhor sabe muito bem disso. O Senhor sabe, Deus, da nossa miserabilidade, o Senhor sabe da nossa pequenez, o Senhor sabe da nossa incapacidade, Deus, da nossa impotência, da nossa irresponsabilidade, da nossa infidelidade, Deus. O Senhor sabe da nossa maldade no coração. Mas mesmo assim, com a Tua misericórdia, com o Teu amor, Tu tem nos alcançado. Deus, mas é com esse sentimento de retidão a Ti, esse sentimento de glorificação ao Teu nome, de compreensão de quem Tu és, que nós viemos Te pedir. Que, acima de tudo, Deus, Tu estejas fazendo a Tua vontade em nossas vidas, mas que nós, no desejo do nosso coração, Pai, é que as nossas finanças estejam indo bem, que as nossas finanças, Deus, sejam administradas pelo Senhor, que o Senhor abra as nossas mentes, os nossos corações administrativos, Deus, para que nós saibamos administrar bem aquilo que o Senhor tem nos dado. Há aqueles, Deus, ou aquelas, Deus, que estão desempregados e desempregadas, que o Senhor também atenda, Deus, que o Senhor poupe a vida desses servos, dessas servas, Deus, no sentido de fazer com que eles sintam-se, Deus, integrados, Pai, na sociedade. Que eles sintam, Deus, o sentimento de dever cumprido ao fim de cada dia, Deus. Que eles sintam, Deus, o regozijo ao final de cada mês receber o seu salário. Que eles sintam o desejo, Deus, a hombridade, Pai, de pagar as suas contas, sobretudo também de dizimar ao Senhor. Deus, nós vivemos, como o pastor disse, um país, um mundo capitalista, onde cada vez mais vale mais quem tem mais. Mas nós somos o Teu povo. Nós valemos porque somos do Senhor. Nós não temos preço, nós temos valor, porque nós somos Teus filhos e Teus servos. Por isso nós Te pedimos, já com os corações gratos, Deus, independente da resposta, ela sendo sim ou não, sendo agora ou depois, nós somos gratos porque acreditamos que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Pedimos e agradecemos, não porque merecemos, mas porque o Senhor nos ama. Em nome de Jesus. Amém. Ainda em Tua presença, Senhor, reunidos aqui como Teu povo esse que o Senhor escolheu e comprou com o sangue precioso do Teu Filho, nós queremos glorificar o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é a nossa herança, o Senhor é suficiente para nós, Senhor, nós cremos nisto, mas também, Senhor, nós colocamos em Tuas mãos todo pedido, Senhor, que está no coração de cada irmão aqui presente. Que o Senhor possa visitar cada um, Senhor, que o Senhor possa suprir as necessidades de cada um de nós, Senhor, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Que possamos, Senhor, confiar sempre no Senhor, descansar no Senhor e crer que o Senhor tem muito mais do que aquilo que pedimos ou precisamos. Sara a Tua igreja, Senhor, financeiramente, sara os Teus filhos, Senhor, aqui reunidos, aqueles também que não puderam vir, que possamos, Senhor, ser gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos dado, pois temos certeza, Senhor, e somos provas disso, que nada nos tem faltado, e louvado seja o Teu nome. Ensina-nos, Senhor, a ser fiéis ao Senhor como precisamos ser. Sara-nos, Senhor, da infidelidade financeira para com a Tua igreja, para com os Teus servos, Senhor, e sustenta-nos em tudo. Tenha misericórdia de nós, Senhor, inclina os Teus ouvidos às nossas orações e continua colocando em nossos corações, Senhor, o desejo de buscar a Tua face, o desejo de colocar em Teu altar, Senhor, a nossa vida financeira, nossa vida espiritual, nossa vida conjugal, familiar, eclesiástica, e que possamos descansar no Senhor, crendo que o Senhor tem preparado maravilhas para aqueles que esperam no Senhor.
A tua palavra diz que se pedirmos em nome de Jesus, o Senhor concederá. E é no nome dele, Senhor, teu Filho amado, Senhor Jesus, que nós pedimos e também agradecemos, Senhor. Obrigado, Deus. Amém. Graças a Deus, irmãos, podem sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus proverá, amém? Deus é fiel, meus irmãos. Ele conhece as suas necessidades, as nossas necessidades, sabe daquele boleto nosso de cada dia, e Ele proverá. Ele proverá. Nós somos inteligentes, nós temos amigos, nós temos talentos, temos contatos, temos recursos pela internet. Nós podemos também observar estas oportunidades, a necessidade também de economia, de uma boa administração, enfim. Ainda uma palavra nessa direção sobre finanças. Meus irmãos, nós temos um dos programas para este ano do Ministério de Integração um dos programas é o Conexão Profissional. O nosso objetivo é realizar agora no mês de março a primeira edição. O Conexão Profissional tem o objetivo de fazer com que os irmãos que tenham habilidades, conhecimentos na área no mercado, seja gestão financeira, gestão emocional, porque tem tudo a ver, vida profissional, empregabilidade. A nossa intenção é nós sermos abençoados com esses talentos e essas habilidades. Aqui eu estou chamando de a segunda fase da integração da igreja, que é envolver os irmãos para uns abençoar outros neste sentido. E não é em vão que a Conexão Profissional é um dos nossos projetos. É no intuito justamente de sermos abençoados entre nós com aquilo que os irmãos, nossos irmãos, às vezes, está sentado do nosso lado e nós, por falta de uma oportunidade dessa, deixamos de abençoar e também de sermos abençoados. Então, essa é a intenção. Nós vamos só confirmar a data e o Stanley está à frente disso, ele é empresário, né? E vai ser uma bênção. Tá? Estamos pensando também na igreja nessa área. Nós vamos adorar ao Senhor mais uma vez com alguns cânticos e logo depois teremos então a pregação da palavra com o pastor Paulo Sérgio. Fonte toda bênção, vem o canto me inspirar. Dons de Deus que nunca cessam, quero em alto som louvar. Oh, ensina o novo canto dos remidos lá nos céus. A teu serve ao povo santo, pra louvarmos-te, bom Deus. Cameu Ebenezer ergo, pois Jesus me socorreu, e por sua graça espero transportar-me para o céu. Eu perdi
procurou-me, longe do meu Deus sem luz, maculado, e viu-me, avou-me, com seu sangue o bom Jesus, devedor da tua graça, cada dia e hora sou, teu desvelo sempre faça, com que eu ame a ti, Senhor. Eis minha alma vacilante, toma e prende-a com amor, para que ela a todo instante glorifique a ti, Senhor. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede a qual pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança dos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Redentor, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida ao rasgo de amor nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois confia no seu Salvador, vai vê-lo exaltado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu.
já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu a perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida todo ser quero lhe consagrar. A seu lado vou viver, o seu amor cantar, e a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Graça e paz, irmãos. Aleluia mesmo. Louvado seja Deus. Fala em aleluia. Aleluia é uma palavra. Em qualquer lugar do mundo onde você estiver, você vai ser entendido. Só que ela é sempre no singular e nunca no plural. Aleluias, né? Não. Aleluia. Né? Aleluia, sim. Então, todos os... O que muda é só a forma, o sotaque, vamos dizer assim, para... né, e como os povos chamam. Mas, irmãos, nessa noite, nós, antes da mensagem, o pastor Flávio aqui dirigiu, junto com os irmãos, motivos de oração em relação a finanças, dentro daqueles motivos de oração que tivemos. E dentre os pedidos, 16 irmãos colocaram esse motivo de finanças, e eu estava lendo alguma coisa rapidamente. Cerca de 70 milhões de brasileiros eles estão endividados. Embora esse percentual tenha caído. Ele não está crescendo, ele está diminuindo. Cerca de 140 mil pessoas saíram da inadimplência. Mas ainda assusta, né? 70 milhões de brasileiros endividados. E esse endividamento não é a questão de o que você comprou a prazo, né? Você parcelou no cartão, que ali você nem se pode, aqui tem alguns economistas, não sei nem se pode ser chamado de endividamento. Eu creio que não. Não é? Né, Gilton? Não é endividamento. Aí você comprou parcelado, mas endividamento mesmo em relação ao que não foi pago. Não é? Foi feito o contrato, aquele contrato cheio de letras pequenas, não é? E com juros, né, consideráveis. E qual foi, ou qual é o motivo do endividamento? Qual é o elemento que pesa nessa balança? Mantimentos, comida. A comida está cara. A gente, então, entendendo isso, precisa orar, que é importante, mas também
pedir sabedoria ao Senhor para poder, diante desses desafios que temos, podermos administrar bem aquilo que o Senhor nos concedeu, não é? Aquilo que Ele nos deu. Então, esse é o nosso motivo de intercessão nessa noite. Mas nós vamos à palavra, não é? Eu posso continuar com esse microfone, tá bom? Ok. Então, vamos abrir a palavra, nesse momento, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses 5. Nós vamos ler a partir do versículo 12. O material estará sendo aqui projetado para que os irmãos acompanhem a explanação desta mensagem bíblica. E o texto nós vamos ler na própria Bíblia, tá certo, irmãos? Então, abra sua Bíblia aí. 1 Tessalonicenses 5, de 12 a 23. Tem alguém ainda que está na misericórdia? Às vezes os pregadores, há alguns, eu não costumo fazer isso não, né? Quem encontrou, diga amém, né? Quem não encontrou, diga misericórdia. Eu não sei onde inventar esse negócio, mas tem alguém na misericórdia ainda? Ainda não, né? Já encontrou? 1 Tessalonicenses 5, 12 a 23. Diz assim, irmãos. Irmãos, eu leio a Nova Almeida atualizada. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz o santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos orar um pouco mais, Senhor. Aqui em Tua presença estamos e te pedimos, ó Deus, a Tua graça sobre nós, quando vamos ouvir, ó Deus, essa explanação bíblica e esse Teu servo que vai pregar, que vai fazê-la. Me dê graça para que eu possa fazer, Senhor, realizar a explanação na fidelidade do texto. Ó Deus, permita que eu não fale de mim mesmo, e sim da Tua palavra. E o que o Senhor faz e o nosso dever na vida cristã, baseados na Tua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Então aqui nós temos essa carta a essa igreja em Tessalônica. A igreja de Tessalônica é interessante, ela foi fundada em 3 semanas. Foram 3 sábados que o apóstolo Paulo foi ali na sinagoga, porque tinha uma comunidade de judeus em Tessalônica, e em 3 sábados seguidos ele ali vai para aquela sinagoga, e ele explana ali o evangelho, e depois aquela igreja é formada depois de 3 semanas. Era uma igreja operosa, quando você vai ver no capítulo 1, versículo 3, era uma igreja que ela tinha uma fé operante, uma fé em atividade, era uma igreja que procurava demonstrar amor, embora tinha divisão nela, tinha alguns que estavam bicudos uns com os outros, e nós vamos ver lá no capítulo 5 aqui, o apóstolo Paulo deixa isso claro. E, irmãos, essa igreja, de fato, ela foi uma bênção, né? Ela foi uma bênção na vida, inclusive a igreja em Tessalônica, ela serviu
como modelo para outras igrejas. Não é? Então, nós percebemos aqui, no final desse capítulo 5, mais do que conselhos, porque conselhos, convenhamos, se eu lhe dou um conselho, você cumpre ou você faz se você quiser. Não é? Você diz, não quero seguir aquele conselho. Embora nós, pastores, procuramos sempre, né, aconselhar, quando é um aconselhamento pastoral, bíblico, aconselhando a palavra. Mas conselho você não está obrigado a fazer. Então é mais do que conselhos. É mais do que o apóstolo chegar e dizer, ó, isso aqui eu quero deixar com vocês como alguns conselhos para que vocês possam, querendo, né, possam cumprir. Não. Por isso que o tema da mensagem é exortações cristãs. São admoestações, tá certo? Exortações. Ele está dizendo, olha, nós precisamos fazer isso. E vem de uma forma imperativa em muitos dos textos que nós já lemos aqui, vamos rever. Né? Então, aqui nós temos cerca de 3 aspectos que nós precisamos aqui colocar, né, dentro desse texto, em relação, primeiramente, dos crentes com a liderança da igreja. E os 2 versículos, não é, que nós colocamos ali, eles têm a ver com isso. A relação dos crentes em Tessalônica com a liderança da igreja em Tessalônica. E como a Bíblia, a palavra de Deus, ela trabalha com princípios, né, e com preceitos, nós sabemos que não foi só para Tessalônica. Não é em vão que nós estamos com a Bíblia aqui. Por quê? Porque esses princípios, esses preceitos, essas exortações, essas admoestações, elas são para nós hoje, enquanto igreja de Cristo. E o versículo 12, tá certo? Volte para a Bíblia aí e veja irmãos, né? Irmãos, é a primeira expressão que o apóstolo Paulo usa nessa versão aqui. E o apóstolo Paulo usa nas suas cartas, de forma considerável, a palavra irmãos, tendo em mente a igreja uma família, uma grande família. Não é? Uma família onde, na realidade, existem irmãos na fé. Por isso que ele chama irmãos. Não é? Pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês. É bom notarmos aqui que o apóstolo Paulo, ele até poderia usar da sua autoridade e dizer, olha, eu ordeno. Mas não, ele pede, ele roga, não é? E é bom quando a gente pede em vez de ordenar. Em algum momento é preciso ordenar. Quem aqui já passou pela vida militar sabe disso. Não existe o pedido, não é, meus irmãos? Existe a ordem que vem de cima devido ao sistema hierárquico. E em alguns momentos também. Na vida eclesiástica, não é? Existem ordens. Mas como é bom no convívio entre os irmãos, no meio da igreja, quando mesmo que aquele está investido de liderança, ele pode rogar, ele pode pedir. Não é? Olha, irmãos, eu estou pedindo aos irmãos, estou rogando aos irmãos, não é? Em vez de dizer, olha, faça isso, tem que fazer aquilo outro. Não é? Salvo em exceções, não é, que exigem, não é, uma contundência maior. Então, o pedido do apóstolo Paulo é o quê? É de que a igreja ela tenha em grande apreço os que trabalham na igreja. Grande apreço, em grande consideração. Não é? Aqueles que estão na liderança da igreja. E aqui eu entendo não apenas pastores, não é? Mas também diáconos e diaconisas, que são os oficiais de uma igreja batista. E assim também, vamos dizer, a ramificação dos ministérios e departamentos que a igreja tem. Porque existem outros líderes. Não é? Então, é preciso ter esse apreço. Tem gente que é insubmissa. Não é? Ela tem dificuldade de submeter-se à autoridade. Isso não é só na igreja. Isso, muitas vezes, é até no ambiente de trabalho. É no ambiente familiar. Não é? Pessoas que elas não apenas elas estão à procura dos seus direitos, porque se for à procura dos direitos é bom, não é? Porque se o seu direito está sendo lesado, que bom, confronte e busque aquilo que lhe é de direito, mas não é isso, muitas vezes, que a gente vê. A gente vê gente, às vezes, insubmissa no meio da igreja, que é um reflexo
daquilo que ela é, muitas vezes, na vida dela e na família. Isso reflete na igreja. Pessoas que não têm um apreço pela liderança. Eu dou graças a Deus, irmãos, particularmente, que nessas andanças pastorais aí, congregações, né, não teve assim muita gente. Teve gente que às vezes a gente teve que sentar um pouco, dizer, ó, meus irmãos, eu quero dizer a vocês o seguinte, que a minha forma de ver Bíblia é isso aqui. Né? E não foi necessário muitas vezes. Porque, graças a Deus, na igreja, esses são em menor quantidade. Então, ter em grande apreço liderança, os que trabalham no meio da igreja, os que presidem, como ele diz no versículo 12, no Senhor, e os admoestam. Né? Tem gente que tem dificuldade em ser admoestada. E a gente, às vezes, chega com muito jeito, né? Para confrontar, porque é preciso em algum momento. E tem gente que muitas vezes se sente mal com isso. Mas se você está no meio da igreja, na grande família de Deus, eu preciso confrontar você e você precisa ser confrontado quando percebermos que você necessita. E não apenas você ser admoestado, mas todos nós. Eu gostaria de dizer que, inclusive eu, como pastor, eu preciso muitas vezes, ou algumas vezes, vamos dizer assim, né, ser admoestado. Se vocês perceberem que eu estou incorrendo em algo que precisa ser feito. Olha que coisa. Porque todos nós sabemos que temos essa necessidade de mostrarmos uns aos outros. E no versículo 13, eles tenham essas pessoas em máxima consideração. Não é um endeusamento de liderança, como nós já falamos em outro tempo. Porque existem ministérios, não é? E eu nem digo com todo respeito, porque às vezes alguma gente fala assim, dizendo com todo respeito. Não, nós não menosprezamos a postura de um segmento religioso que coloca o líder como semideus. A palavra dele é a única, não é a palavra de Deus, é a dele. Então, isso aí é estranho, é um fogo estranho para nós. Não é? Líderes sim, mas semideuses não. Então, ter apreço, consideração, com amor, por causa do trabalho que eles realizam. Olha aqui o motivo. Não é pela questão nem tanto pessoal de quem eles são, mas o que eles fazem é motivo para que a igreja tenha em grande consideração e apreço. E no versículo 13 final, ele diz, vivam em quê? Em paz uns com os outros. Aqui, irmãos, está um imperativo. Vivam em paz, não é? Uns com os outros. Ou seja, o sentido aqui é dizer, olha, liderança erra. E se liderança erra, e principalmente numa igreja batista, ela precisa ser questionada para que ela se explique. Mas é preciso que um clima de paz reine no meio da igreja, para que a igreja ela tenha saúde no relacionamento de pastores ou líderes e membros, e rebanho, e família. Então, esse é um primeiro aspecto aí, irmãos. A relação dos crentes com a liderança da igreja. O segundo aspecto é a relação dos crentes entre si. Né? Liderança e igreja e crentes entre si mesmos. Versículo 14, ele diz, também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada. Agora, irmãos, não é só a missão, nós entendemos, da liderança admoestar, do pastor admoestar, do líder admoestar. A função ou a missão de admoestar é do rebanho, uns aos outros. Nós precisamos admoestar uns aos outros, aqueles principalmente que vivem de forma desordenada. A ideia aqui de desordenada é aquele que está marchando na fileira, Paulo tinha em mente, a fileira de soldados, porque ele via muito o exército romano fazendo isso, né? E até hoje as marchas militares, né? todo aquele ritual.
Então, é alguém que diz que quer marchar por conta própria, no descompasso dos outros. Então, é alguém que diz claramente, diz, não, eu não vou marchar da forma que a tropa está marchando, eu vou marchar como eu quero. Então, a palavra desordenada, na língua que foi escrita, traz esse sentido. Então, essas pessoas precisam ser admoestadas. E não apenas pelos líderes, mas por qualquer irmão que não está marchando desordenadamente, não é? Chamar a atenção e dizer, olha, nós estamos dizendo ao irmão com muito amor, estou dizendo ao irmão com muito amor, procure marchar no compasso nosso. Não é? Nós somos um exército de Deus. Então, admoestem os irmãos que estão vivendo de forma desordenada, consolem os desanimados. Há pessoas que estão desanimadas. A igreja em Tessalônica talvez estivesse desanimada porque perdeu entes queridos e eles ficaram preocupados. E sim, como é que vai acontecer com aqueles que partiram, os nossos parentes? Eles vão ressuscitar primeiro? Não vão? Na volta de Cristo, como vai ser? Por isso que o apóstolo Paulo traz uma palavra nesse sentido à igreja em Tessalônica. Eles estavam preocupados como seria a ressurreição destes que partiram. E estavam desanimados, não é? Sem esperança quase em relação à vida futura. Amparem os fracos. Tem gente fraca, irmãos, no nosso meio. E o fraco aqui, ele não é uma questão de uma espiritualidade menor. Mas são pessoas que diante dos açoites da vida cristã, porque a vida cristã implica em sofrimento, não é? Esses enfraquecem, querem desanimar, eles se sentem fracos. E em vez da gente dizer, ei, isso aí está errado, você tem que ser forte, meu irmão, não é? Levanta a cabeça, muita fé, não é? O nosso Deus pode tudo. Eu sei, nós sabemos tudo isso, mas isso não vai ajudar nada aquele que está fraco. Aquelas pessoas que estão fracas, elas precisam na realidade, na nossa presença. A nossa presença. Elas precisam do nosso apoio. Elas precisam do nosso ombro. Muitas vezes elas precisam só do nosso ouvido. Às vezes acontece isso em gabinete pastoral. Não é sempre, mas às vezes uma pessoa senta. Como eu sou pastor da primeira igreja, às vezes atendo gente que é da comunidade, eu não conheço. Mas chega e vem. Agenda e vem. E às vezes senta e só fala. No final, eu tendo a oportunidade, eu falo. Tem gente que muitas vezes só chora. E o choro fala. São pessoas que são enfraquecidas. Muitas vezes na fé, enfraquecidas na esperança, desanimadas, enfraquecidas. Então, elas precisam ser amparadas, irmãos. E não criticadas. E não criticadas. E sejam pacientes com o quê? Com todos. Ou paciência abençoada, maravilhosa, que exige muitas vezes da gente. Exige, irmãos. Não adianta você dizer, não, isso aqui eu sou a PhD em paciência. Não é não, meu irmão. Não é não. Nós não somos não, pacientes não. Porque nessa celeridade que nós temos na vida, não é? Muitas vezes, se as coisas demorarem muito, a gente quer que tudo seja no ritmo rápido. Tudo célere, não é? O elevador não pode demorar muito. Você diz logo, mas que demora? Celular? Ai, meu pai. Não é? Outras coisas da vida, um computador. Por quê? Porque faz parte dessa celeridade nossa. Eu não estou dizendo que isso necessariamente é errado, não. Porque a gente quer agilidade. Mas o ruim é quando a gente quer trazer essas questões para a vida espiritual. E a gente diz, não, tudo tem que ser no seu devido tempo, né? E ocorrer assim, como se fosse tudo metricamente feito, uma forma retilínea, não pode ter curvas. E nós sabemos que paciência passa por aí. E que maravilhoso o apóstolo Paulo foi. Paciência com quem? Com todos. Paciência com todos. Com todos. Versículo 15, nessa relação dos crentes entre si, ele vem e diz, tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Cuidado, mal por mal. Você conhece alguém
e já disse assim, você ouviu ela dizendo, deixe estar, ele vai ver como é que eu vou fazer, ela vai ver como é que eu vou agir. Já ouviu alguém assim? É alguém que intenta retribuir o mal com o mal. E aí eu lembro de um pensador, que ele disse que retribuir mal com mal é demoníaco. É do diabo, é de Satanás. Retribuir mal com mal. Retribuir bem com bem é o quê? É humano. Retribuir bem com bem. E retribuir mal com bem é o quê? É divino. É divino. É fácil? Não. Mas é o que o apóstolo Paulo aqui está dizendo. Ele tinha isso em mente, olha, retribuir bem quando você recebe o mal é esse sentido divino que deve ocorrer no relacionamento entre vocês. Nessa relação entre crentes, não procurem retribuir aos outros mal por mal. Pelo contrário, é aqui. Procure sempre o bem uns dos outros e o bem de todos, não apenas daqueles que nós gostamos mais no meio da igreja. No meio da igreja, naturalmente, nós temos afinidade com umas pessoas mais do que outras. Mas isso não me dá o direito de que eu possa ter os meus queridinhos. Não é? Eu preciso amar o meu irmão independentemente de eu ter a afinidade com ele. Então, isso é maravilhoso, isso é divino. Então, esse é o segundo aspecto. O primeiro aspecto em relação à relação de liderança e igreja, né, e crentes. Segundo, agora, a relação entre crentes. E agora, um terceiro e último aspecto, a relação dos crentes com Deus. Aqui são 7 versículos. 7. Estejam sempre alegres. Todos eles no imperativo. Por isso que não são conselhos. Se vocês quiserem ficar alegres, né? Estejam sempre, alegrai-vos. Vem ele lá no imperativo. E alegria, irmãos, os irmãos sabem muito bem que é muito mais do que sorriso. Às vezes as pessoas mais sisudas, e parece que eu estou muito mais nesse meio, não sei, né? É difícil a gente se avaliar. Né? Mas eu já vi gente dizendo assim, o pastor é muito sério. Eu conheço alguns colegas brincalhões, que eu não sei, irmão, sei daquele jeito, de jeito nenhum. Ele como pastor contador de piada, né? E um colega que contava piada, não tinha uma conversa nossa que não tivesse uma piada no meio. Eu não sei se é assim, não sei. Não é? Mas nós sabemos que a alegria não é sorriso. Sorrir é bom. Mas a alegria não é sorriso. Não é sorriso. A nossa alegria, ela não está nas circunstâncias. A nossa alegria depende, ou está baseada, vamos dizer, em uma pessoa. Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa alegria. Por isso que tem um hino antigo lá do coral. Eu vou passar para a Malu para cantar esse ano. Era o hino da chamada diaconisa Nelita Socorro. Nossa alegria és tu, Jesus, fonte de vida, paz e luz. Né? Tudo que o mundo vem a dar, não pode a ti se comparar. Né? Nossa alegria és tu, Jesus. A nossa alegria é Jesus. Então, alegrai-vos. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, a alegria de vocês é Cristo. Ela não está baseada na circunstância, ela está firmada em uma pessoa. Segundo, orem sem cessar. A ideia aqui não é de nunca parar de orar e não fazer nada, não se alimentar, não dormir e estar orando sempre. Isso aí é uma loucura, irmãos. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo quando diz orar sem cessar? É que você faça, ou não faça, aliás, como aquela pessoa que diz, não, eu vou andar agora uns 5 quilômetros, mas vou ficar o restante do ano sem andar mais nada. Ele está dizendo aqui, olha, ore hoje, ore amanhã, ore depois, ore depois, ore depois, ore de manhã, ore de tarde. Ou seja, ore sempre. Porque não importa tanto a quantidade que você faz de uma vez, mas que você faça continuamente. É esse o sentido de orar sem cessar.
Terceiro, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Dar graças em tudo, nós vimos isso no dia de ação de graças no ano passado. Aqui não é alguém chegar e dizer, Senhor, muito obrigado, porque o meu carro furou o pneu, né? E quase a família comigo vai embora. Dou graças ao Senhor, porque eu estou passando, né, por essa tribulação. Às vezes tribulação é bom dar graças mesmo. Mas assim, não é dar graças, irmãos, por questões que nos acontecem, como acontece com qualquer outras pessoas, não é masoquismo. Porque a palavra de Deus não é masoquista. E nem Deus, muito menos, é carrasco e tirano. O intuito dar graças aqui, porque esta é a vontade de Deus para conosco, é aquilo que nós entendemos como soberania de Deus. E muitas vezes, até em tribulações e provações, Ele faz com que a vontade dEle seja cumprida em nós, mesmo sem percebermos muito bem. E só vamos entender, talvez, porque às vezes nem entendemos. Quando olhamos para trás e dizemos, já sei por que ocorreu lá atrás isso. Quarto, não apaguem o quê? O Espírito. Esse Espírito aqui é o quê? O Espírito Santo ou é o Espírito do homem? É o Espírito Santo. Se na sua Bíblia não estiver com letra maiúscula, né, embora no grego não tenha importância alguma, mas para a língua portuguesa tem, por isso que aqueles biblicistas colocaram com letra maiúscula, Espírito. É o Espírito Santo, não apaguem o Espírito. A ideia aqui não é que o Espírito Santo é tão fraquinho que eu possa apagar. Olha, já pensou? Eu tenho o poder de apagar o Espírito Santo. Quem somos nós? Não é essa a ideia. É que falta combustível. Porque a ideia aqui é daquela lamparina que tinha o pavio e tinha vou usar o querosene, não é? Porque se usava lá na Palestina outro tipo, o azeite, não é? E outro tipo de combustível. E aí a ideia era que não tinha mais combustível. Os que alcançaram aqui candeeiros, porque alguns não pegaram candeeiros, né? Tempo de candeeiro, mas os que alcançavam candeeiros, secou o querosene. Então o pavio fica seco, não tem querosene, e como é que vai ter luz? Então a ideia de apagar o Espírito aqui é dizer, olha, mantenha o seu vaso, a sua vasilha, o seu candeeiro aceso, com combustível. Não é? Essa é a ideia. Quinto, não desprezem o quê? As profecias. Profecias, irmãos, nós sabemos que ela tem, é claro, um sentido daquilo que vai acontecer, isso mais precisamente no Antigo Testamento, mas notem que os profetas, até os profetas do Antigo Testamento, o foco deles não era tanto, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo. Não. Eles diziam, olha, se não houver arrependimento, vai acontecer isso. Mas qual era o propósito dos profetas? Era que o povo se arrependesse. Então, a profecia, hoje, ela é aquilo que a palavra diz. O profeta de Deus hoje é aquele profeta que fala as coisas de Deus, como foi antigamente. É aquele que se levanta em nome de Deus, como assim diz o Senhor, pregando a palavra de Deus. Essa é a profecia. E não tanto as questões futuras que nós achamos. Então, não apaguem o Espírito, não desprezem as profecias. Não é? Não desprezem as profecias. Aquilo que Deus está falando. Aquilo que Deus levanta em uma pessoa e ministra na palavra. Sexto, examinem todas as coisas. Tenham o que é? Bom, examinem todas as coisas. Irmãos, ou internet. E vamos parar com esse negócio. Não, a internet é coisa do... Não, já foi. A pandemia já mostrou que não é coisa do diabo, coisa nenhuma. Todas as igrejas usaram. Até aqueles segmentos que diziam, olha, não pode ter TV em casa porque é do diabo. Todos eles se utilizaram. Agora é uma faca de 2 gumes, né? Uma espada de 2 gumes, uma do mal e outra do bem.
Por quê? Porque nós sabemos que tem coisa podre. Então precisamos filtrar. É na TV, as denominações, os segmentos religiosos estão lá. Dia desse alguém passando, que disse que por uma dessas nossas avenidas aqui, alguém parou de uma igreja que não é igreja evangélica, inclusive é um segmento oriental, e a pergunta foi: você quer oração? Você quer oração? Hã? Isso era um termo, oração era um termo de evangélicos. Até os católicos usavam reza. Hã? Então, é preciso examinar, como os bereanos, examinem todas as coisas. Examinem aquilo que está sendo pregado. Examine, meus irmãos, por favor, a minha pregação e a pregação dos pastores que estão aqui. Não é no sentido de dizer, vou ver aqui o que é que o pastor Flávio ele vai errar. Né? E no início do ministério, teve alguém que contou quantos né eu disse. Né? Aí depois do culto ela chamou, ainda bem que... Ela disse, pastor, o senhor falou não sei quantos né. Eu ia responder mais forte. Mas eu pedi a paciência de Deus. Ele disse, minha irmã, a irmã só aprendeu esse e saiu da pregação. Né, quantos né. Mas assim, examine, irmãos, porque quando nós sabemos o que é que fala as Escrituras, quando a gente ouve que algo que destoa, chega, dói o ouvido. Dói o ouvido. Quando a gente ouve algo que a Escritura não diz, dói o ouvido e dói o coração. Então é preciso que nós examinemos e vamos reter o que é bom. Tá certo? Reter o que é bom. Esse reter o que é bom aqui, na realidade, é aquilo que me edifica. Aquilo que me edifica. E sétimo e último, abstenham-se de toda forma de mal. Abstenham-se de toda forma de mal. Toda forma de mal. Ter amigos é bom. Sentar com amigos para conversar é bom. Mas abster-se de uma forma de mal é como ocorreu com alguém no passado, compartilhando comigo uma experiência nefasta que ele teve. Amigos sentaram, colocaram bebidas alcoólicas na mesa, ele não toma e colocou um refrigerante no copo que parece a cerveja. E alguém passou da igreja, olhou, tinha na realidade as bebidas, mas ele estava tomando refrigerante. E aí foi contar para a liderança. Só vi fulano de tal, né, lá na mesa, tomando tal, todas, não é? Então ali, na realidade, você me diz, mas ele estava tomando cerveja, ele está no direito dele. Que mal tem? É uma aparência do mal. É uma aparência do mal. Abster-se da aparência do mal, muitas vezes, é aquilo que, aos seus olhos, não tem mal algum. Mas, às vezes, a gente não faz para que não configure o mal. Porque a aparência do mal já é ruim. E que pode levar ao mal de fato. Então, abstenham-se de toda forma de mal. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo não da aparência, mas do mal mesmo. E aí nós vamos, irmãos, a considerações finais no último versículo, 23. Vamos ler juntos aí esse 23? Mesmo Deus da paz o santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que o apóstolo Paulo aqui, com essas exortações, ele almeja? Ele tem em mente. E deixa nítido para a igreja em Tessalônica e para nós. É a santificação. O processo de santificação. Salvação é ato. Justificação é ato. Mas santificação é processo. Santificação é uma caminhada. O mesmo Deus de paz o santifica em tudo. E aí ele vem, e alguns dizem, Paulo era tricotomista, né? Ele via
ele via o ser humano como corpo, alma e espírito. Só que em algumas cartas, algumas cartas dele, ele vai dizer só espírito e corpo. Então aqui, irmãos, eu particularmente penso que a tricotomia é uma das respostas. Mas aqui, eu preciso ser fiel ao que os comentaristas sérios bíblicos dizem. Aqui o apóstolo Paulo diz, não, eu sou tricotomista. Não. Ele quando usa espírito, alma e corpo, ele quer dizer todo o nosso ser. A integralidade do nosso ser. Porque se você pensa que o homem só é feito de espírito e corpo, ou de alma e corpo, você não está errado. Porque na Escritura nós temos isso e vários textos, diga-se de passagem. Aqui o apóstolo Paulo, ele não estava defendendo a tricotomia. Ele estava dizendo, olha, que Deus nos santifique inteiramente, integralmente. Vocês sejam conservados, olha aqui o termo, íntegros, inteiros e irrepreensíveis. É isso mesmo, irmãos? Irrepreensíveis. Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós percebemos, e vamos fazer uma ponte rápida, que não estava aqui no script. Quando Abraão é chamado por Deus, Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. Como perfeito? Se perfeito é Deus. Quem é que é perfeito aqui entre nós? Não temos ninguém perfeito. Mas os estudiosos do texto dizem que Deus está dizendo, Abraão, anda em minha presença e seja íntegro. Seja íntegro, ou seja, procure ser todo de Deus. E não essas coisas que às vezes as pessoas querem dizer, não, eu aceito Deus como meu Salvador, mas como meu Senhor estou pensando ainda. É o todo o nosso ser. Para que possamos, e a ideia de irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, é como Jesus disse, eu vou edificando a minha igreja para apresentá-la irrepreensível e sem mácula. Naquele grande dia da vinda do Senhor. Então que a graça de Deus, irmãos, possa ser sobre nós diante dessas exortações colocadas pelo apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica e a nós nessa noite aqui. Amém? Graças a Deus. Nós, irmãos, vamos ter uma palavra de oração nesse sentido. Esse relacionamento com a liderança. Tem algo aí que você tem dificuldade? Pensa um pouco sobre isso. O relacionamento entre irmãos, principalmente talvez a paciência, né? Você tem dificuldade? É bom não apenas pensar, mas agir, procurar agir de forma diferente sobre isso. No relacionamento com Deus, dos 7 pontos, dos 7 versículos, tem algum item ali que está pendente? É bom praticá-los. São exortações que não devem ser negligenciadas. Vamos orar pedindo ao Senhor isso. Eu confesso aos irmãos, você está tendo dificuldade de encontrar, eu digo, não, Senhor, aqui, nesse ponto eu preciso melhorar. Estou dizendo com toda sinceridade, aqui eu preciso melhorar. Aqui eu preciso dar um passo a mais e aqui eu preciso que o Teu Espírito Santo venha e me ajude. Me dê graça, me ajude. E eu também abrir mão de algumas questões que estão dentro do meu coração, onde muitas vezes a gente quer ser não aquilo que a palavra de Deus diz que devemos ser, mas a gente quer demonstrar a nossa natureza. Às vezes até o nosso temperamento, e até tem um argumento forte. Eu não sou desse jeito mesmo, não. Com crente, irmãos, quem somos nós para dizer, não, eu sou desse jeito? Temperamento é uma coisa que é algo que você nasce e morre com ele. Jorge diz assim, nasce e vai morrer com ele. Mas precisa ser dominado pelo Espírito Santo. Por isso a moderação é fruto do Espírito Santo. Oremos, Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra não alisa ninguém. Ela vem e o objetivo dela é nos colocar em retidão contigo.
sejamos perfeitinhos, não. Mas que nós sejamos, Senhor, alinhados com a palavra. Porque quando estamos alinhados com a palavra, nós estamos alinhados com Deus da palavra. Louvado seja teu nome, Senhor. Porque a tua palavra nos confronta. Ela vem e nos confronta. Ela mostra onde nós precisamos melhorar. Onde nós precisamos consertar. Ela nos exorta, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra. Pai bendito, nós pedimos em nome de Jesus que esses 3 aspectos, relação de igreja e liderança, em nome de Jesus, seja saudável aqui entre nós. Relação de crentes entre crentes, meu Senhor, dá-nos, ó Deus, um batismo de amor, para que possamos amar uns aos outros e irmos além das diferenças. Senhor, no relacionamento com Deus, Senhor, tenha misericórdia de nós. O Senhor que nos ama tanto, Pai, e tem todo o interesse de que a nossa vida contigo esteja ok, sem nenhuma pendência, para o nosso próprio bem e a glorificação do teu nome. Ó Deus, ajuda-nos. Nós oramos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Tem um canto final, não alinhamos, mas tem uma. Então vamos entoar, não é? Acredito que está 9 horas, mas a gente canta o canto, petra a bênção e nós vamos para um momento com koinonia. Ó meu Senhor, meus momentos e meus dias sejam sopra em teu louvor. Sempre minhas mãos se movam com presteza e com amor. O teu trono
teu nome honrar. Faze que meu corpo inteiro eu te possa consagrar. Irmãos, antes da bênção, hoje à tarde, foi sepultado Eliel, filho da irmã Iane. Tivemos presentes com alguns irmãos. Também a irmã Sueli, de Teco. A mãe dela faleceu também no dia de hoje. O pastor Cláudio esteve presente no velório. Hoje à tarde, o pastor Flávio e o pastor Cláudio também estavam. E outros irmãos estiveram ali presentes, líderes, irmãos. Então, graças ao consolo de Deus, às famílias enlutadas. Vamos ficar em pé com a bênção. Está encerrando o culto dessa noite. E na sexta-feira, amanhã, se retorna às atividades da terceira idade. Certo? A diácono Luísa Jucília está avisando. Então, amanhã, vocês que fazem parte da terceira idade, meus queridos, venham aqui. Amanhã também à noite começa o Congresso Multiplique em Itabaiana. A primeira de Itabaiana, Batista. Então, vamos estar lá com alguns irmãos. Eu estou sendo comunicado que a Topic tem vagas. Você paga uma inscrição, amanhã abertura e sábado é o dia todo lá, só termina à noite, faz as refeições lá também, certo? Vou estar pelo menos à noite, eu e acredito que alguns pastores, à noite da sexta, amanhã e no sábado pela manhã. Sábado à tarde tem o Encontro Mulheres MV, 16 horas aqui, tá bom? E o ensaio do coral, Mamalu 14, amanhã 19 e no sábado às 14 horas. Então, coral para a cantata da Semana Santa. O amor de Deus o Pai, a graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e a consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Amém. Antes de você sair, vá lá para a quadra. Momento koinonia. Vamos ver o que é que tem hoje lá, para a gente poder degustar, conversar rapidamente. Tá bom? Então, não vá, não saia. Saia por aqui. Tá bom?